O problema começa quando a meta fica solta no Excel e cada líder vê um número diferente. No Power BI, a gente amarra vigência, versão e contexto comercial para vendas, meta, previsão e orçamento original conversarem. Assim, você para de discutir planilha e começa a discutir decisão. Se a meta vale de janeiro a março, qual número entra em fevereiro? O vigente daquela versão. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! O erro clássico começa aqui. Meta mensal ligada direto à venda diária. Parece simples, mas mistura granularidade diferente e duplica o total sem você perceber. É como somar o aluguel do mês com cada café do dia. Pergunta: por que o total infla? Porque a meta precisa de vigência, versão e contexto comercial. Aqui, a ideia é separar o que aconteceu do que a empresa queria. A nota fiscal de R$ 500 é uma venda. A meta de R$ 120.000 é um alvo comercial para um período. Se você mistura os dois, o relatório perde sentido. A pergunta é: isso mede transação ou intenção? Resposta: meta precisa de vigência, versão e contexto comercial. Antes de abrir o Power BI, a meta precisa responder a 4 perguntas: quando ela vale, qual versão está ativa, para qual contexto comercial e em qual granularidade. Sem isso, você compara a loja com região ou mês com dia e o número perde sentido. A pergunta certa é: qual meta eu uso aqui? A resposta é a que bate com período, versão e contexto. Aqui, a ideia é separar fatos e dimensões antes de pensar na meta. Se você joga vendedor, canal, produto e calendário numa coluna só de mês, o relatório mistura tudo e a vigência vira bagunça. Pense por um instante. Pergunta: como evitar isso? Resposta: com uma tabela central de metas e relações claras com cada contexto comercial. Agora que a meta virou um fato próprio, o primeiro controle é o tempo de validade. Se ela vale de 1º de janeiro de 2025 até 31 de março de 2025, essa é a faixa em que a regra comercial pode ser usada. Meta fora dessa janela não entra na análise. Pergunta: vendeu em abril? Não vale. Nesta etapa, a meta precisa ter começo e fim bem definidos. Data início e data fim mostram o período em que a regra vale. O ano-mês de referência compara o relatório com essa janela. Se estiver fora, a meta não entra no cálculo. E o status da regra? Ele diz se essa versão está ativa. Sem isso, você mistura períodos e perde precisão na análise. Quando a meta muda, a gente não apaga o passado. De janeiro a março, vale R$ 120.000. De abril a junho, vale R$ 150.000. O modelo guarda as duas vigências e usa a meta certa em cada período. Pergunta rápida: em fevereiro, qual meta vale? Pense por um instante. Vale a primeira, porque fevereiro ainda está na vigência inicial. Nesta etapa, o erro mais comum é a meta sem data fim. Ela fica valendo para sempre e bagunça o histórico. Outro problema é a data sobreposta, quando duas regras valem no mesmo período. Tem também o mês em texto, sem calendário, que dificulta comparar. E a regra antiga apagada some da análise. A pergunta é: qual vale no mês certo? A resposta vem da vigência bem definida. Aqui, a vigência da meta é o ponto central. Se ela vale de março a maio, a medida precisa verificar se a data escolhida está dentro desse intervalo. Por isso, não basta ligar calendário e metas. Muitas vezes, a regra compara data início e data fim para trazer a versão certa. Pergunta: por que não usar um relacionamento simples? Porque a meta pode mudar no meio do caminho. Com o período resolvido, agora entra a segunda dimensão, a versão da meta. Pense em 3 fotos da decisão: orçamento original, revisão 1 e previsão. A versão mostra o que foi aprovado em cada momento, sem apagar o histórico. Assim, você compara o combinado, o ajustado e o esperado, tudo no mesmo relatório.
Se alguém perguntar qual meta vale, a resposta é: depende da versão que você quer analisar. Nesta parte, a gente monta a dimensão de versão para separar orçamento, revisão e forecast. ID versão identifica cada cenário. O nome da versão diz o tipo. A data de aprovação marca quando entrou. E a versão ativa aponta o que vale agora. Se a meta mudou, o relatório continua correto. Sem isso, você mistura cenários e perde a leitura comercial. Aqui, a versão muda o sentido da meta. Se o orçamento original é de R$ 100.000, a revisão sobe para 115 mil e o forecast fica em 108 mil. Você pode trocar a versão no filtro ou comparar as três no mesmo visual. Assim, a análise mostra o histórico e o cenário atual, sem confundir planejamento com previsão. Para metas com vigência, a regra é simples: nunca apague a versão aprovada. Marque qual é a versão vigente, use um nome padrão e separe orçamento, revisão e forecast por status. Exemplo: a meta de janeiro continua guardada e a de março virá a atual. Pergunta rápida: o que evita confusão? Resposta: versão clara, contexto comercial e histórico intacto. Aqui, a ideia é simples. A medida meta selecionada soma a fato de metas respeitando a versão escolhida, como orçamento, revisão ou forecast. Assim, se você filtrar forecast, ela traz só o valor daquela versão. E, para comparar, outra medida pode travar o orçamento original. Pergunta: por que separar isso? Porque uma boa comparação precisa de uma base fixa. Depois de saber quando vale e qual versão usar, falta fechar o contexto comercial. A meta pode ser de vendedor, região, canal ou família de produto. Se a tabela não deixa isso explícito, o Power BI compara a coisa errada. Pense em um mapa comercial: quem vende, onde vende, por qual canal e qual produto. Pergunta: de quem é essa meta? Pausa. Resposta: da combinação registrada na tabela. Aqui, a meta muda conforme o contexto comercial. Um vendedor pode ter uma meta, um canal outra, uma região outra e uma família de produto outra. Pense como camadas de um mapa. Você enxerga o resultado no detalhe certo, sem misturar tudo numa meta só. E aí vem a pergunta: qual meta vale primeiro? A da versão vigente, claro. Aqui, a regra é alinhar a meta ao nível em que ela foi definida. Se a venda está por produto, mas a meta existe por família, não crie uma chave falsa de produto. Suba o dado até a família e compare ali. Pergunta rápida: a meta deve descer para cada produto? Não, porque isso gera uma precisão falsa e distorce a análise. Aqui, o segredo é ligar metas e vendas pelo mesmo contexto comercial. A DIN calendário dá a vigência. A DIN comercial traz vendedor, canal e região. E a DIN produto identifica o item. A fato metas guarda o alvo. E a fato vendas compara o realizado. Assim, você evita a meta solta e responde: por que este vendedor bateu a meta neste canal, nesta região e neste produto? Quando a meta é de R$ 90.000 vira 30 mil para cada vendedor, tem uma regra escondida aí. Essa divisão só faz sentido se o negócio aceitar rateio por vendedor, canal ou região. Se não existir essa regra, o certo é mostrar a meta no nível agregado. A pergunta é: posso repartir? Só quando a regra comercial permitir. Agora vamos transformar isso em uma estrutura prática no relatório. Pense em duas tabelas fato: fato vendas e fato metas. Elas compartilham calendário, produto e comercial, mas não precisam se relacionar diretamente. Assim, cada uma mantém sua vigência, sua versão e seu contexto comercial. Quando você compara vendas com a meta certa, a análise fica simples e confiável. Aqui, a tabela de metas precisa de quatro coisas: ID versão, data início e data fim, chaves comerciais e valor meta. Pense assim: a versão diz qual regra vale, o período diz quando vale e as chaves ligam a meta ao canal, produto ou região. Se mudar o contexto comercial, a meta certa muda também.
Como a gente escolhe a meta ativa? Pela data do relatório e pela combinação das chaves. Nesta etapa, a meta precisa responder ao contexto do visual, não às linhas de venda. Por isso, a medida soma valor meta com uma lógica de filtro para versão, período e contexto comercial. Assim, você mostra a meta certa, no recorte certo, sem inflar o resultado a cada venda. Pergunta: o que acontece sem isso? A meta parece correta, mas fica multiplicada. Para validar a modelagem, eu gosto de 4 testes simples. O total mensal precisa fechar, o seletor de versão precisa trocar só a versão certa, o histórico não pode mudar quando você filtra e o detalhe não pode duplicar linhas. Se um desses falhar, a medida ou o relacionamento ainda está misturando contexto comercial com vigência. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você pausa mentalmente e responde antes de seguir. Se a meta muda por vigência, versão e contexto comercial, qual valor entra no relatório? A resposta comentada é simples. Entra a meta certa para aquele período, aquela versão e aquele cliente. É isso que evita número bonito, mas errado. Por que não é recomendado colocar a meta diretamente na tabela de vendas? Porque venda e meta têm granularidades diferentes. A venda nasce por pedido, nota, cliente, produto e data diária. A meta costuma ser mensal, por vendedor, canal ou região. Se você mistura tudo, cria duplicidade e distorce o resultado. O certo é separar a meta e relacioná-la ao contexto comercial. A dúvida aqui é simples. Qual é a diferença entre vigência e versão da meta? Vigência é o período em que a meta vale, como de 1º de janeiro de 2025 até 31 de março. Versão é o cenário analisado, orçamento original, revisão 1 ou forecast. Então, a mesma vigência pode ter versões diferentes, e a mesma versão pode existir em vários períodos. Quando usar relacionamento físico e quando usar DAX com filtro virtual? Pense por um instante. Use relacionamento físico quando o calendário, vendedor e produto têm chaves claras e a granularidade não muda. Use filtro virtual com uma função de DAX quando a meta depende do contexto, como canal e região. Físico é estrada pronta. Virtual é rota montada na hora.